Foi assinado na última semana um termo de cooperação técnica que vai permitir a capacitação de advogados para fazerem mediação, conciliação e arbitragem. E é para falar mais sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, o advogado Leonardo Campos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Tônio. Eu desejo uma boa semana e um bom dia a todos os telespectadores. Esse termo de cooperação foi assinado entre a OAB e qual outra instituição? OAB, MECOM e o Tribunal de Justiça tendo como interveniente e testemunhando esse termo. Hoje nós chegamos à conclusão do um Poder Judiciário extremamente burocrático, extremamente moroso, e o legislador estudou técnicas de soluções de conflito de forma e de técnicas de conciliação, visando acelerar ou diminuir o tempo de tramitação de um processo. Para as partes, às vezes, o processo é demorado demais. Quer dizer, os próprios advogados, que são profissionais de direito, também estão admitindo isso, o próprio Poder Judiciário, de que tem processo que demora demais. E aí, com essas três alternativas aí, de mediação, conciliação e arbitragem, busca-se fazer justiça, mas de uma forma mais rápida, é isso? Nós temos que conscientizar a parte que não basta somente, não é só um problema do Poder Judiciário ou dos operadores do direito à solução dos seus conflitos. Não. Cada parte, e é essa a ideia, o núcleo central da legislação, deva ter a sua função social, deva voltar-se para si e ter a consciência de que ela também é responsável primeiro, pela vida em sociedade, e em vivendo em sociedade, ela deve ser responsável pela convivência harmônica e solução harmônica do seu conflito. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 107 milhões de processos na justiça brasileira. Imagine o custo de cada um desses processos. Isso é dinheiro público, isso é imposto pago para o cidadão que sustenta o sistema judiciário. Então, tecnicamente falando sobre o termo que nós assinamos, o que visa? A OAB, através da parceria com a MECOM, treinar e capacitar os advogados que se dispuserem e se interessarem a serem os conciliadores, de modo que incentivaremos os processos, que os processos sejam solucionados nos núcleos de conciliação. Para isso, nós cobramos uma estruturação desses núcleos no Poder Judiciário, que já funciona tanto na capital como no interior, e a parte tendo interesse em conciliar, basta peticionar no juízo, informando o juízo que o juízo desloca a competência do processo para o núcleo e lá elas tentam chegar numa solução pacífica ou ao menos mais célere ou ao menos harmônica dos seus conflitos. O senhor citou aí 107 milhões de processos no Brasil. Se a gente considerar que cada processo tem duas partes, praticamente a maioria da população brasileira tem processo hoje no Poder Judiciário brasileiro. Quando o senhor fala desse deslocamento do processo lá da vara que está tramitando para o núcleo de conciliação, isso é a pedido de uma das partes, as duas partes têm que estar de comum acordo, é preciso vistas do Ministério Público, como que dá esse processo? Depende, são vários, os processos que o Ministério Público oficia, obviamente que ele precisa. Tem outros que são tocados pela Defensoria, mas basta uma das partes requerer o envio do processo para o núcleo, visualizando a possibilidade, ou demonstrando ao juiz a possibilidade de interesse de conciliação, o juiz faz a análise para ver se aquele requerimento não é uma forma de retardar o processo e ele, entendendo que não, envia para o núcleo. Ou o próprio juiz, percebendo que a demanda comporta um chamar das partes para a sua solução, ele pode designar o processo para o núcleo. Isso já funciona tanto na primeira instância como na segunda instância no tribunal. Isso é a conciliação judicial. Agora tem também extrajudicial, fora do Poder Judiciário. Esse termo de cooperação técnica assinado pela OAB também contempla a mediação, a conciliação extrajudicial? O porquê desse termo, Antônio, me permita usar esse importante canal. Porque nós entendemos, a Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto instituição, e eu falo ordem, todas as seccionais e o Conselho Federal, apoia os institutos da conciliação, mediação e arbitragem como técnicas de soluções de conflitos judiciais e extrajudiciais. Mas ela só apoia tendo o advogado e a necessidade da indispensabilidade do advogado. Qualquer outra forma que passe pela exclusão do advogado dos processos de arbitragem, de conciliação, de mediação, ainda que a lei possa dar uma brecha de dizer que esse profissional pode ser em algum momento desobrigado do seu comparecimento, para nós, ordem, isso é tábula rasa, nós não ultrapassamos essa discussão. Ou seja, incentivaremos todas as técnicas de solução de conflito, principalmente a conciliação e a mediação, desde que, repito, desde que tenha o advogado como dispensável e essencial.
porque é a figura do advogado que consegue enxergar a partir da conciliação os direitos e vantagens para o seu cliente. É ele que consegue fazer uma leitura técnica acurada do direito que está sendo negociado ou conciliado naquela mesa, naquele núcleo. Então, para nós, não tem como avançar se não tiver o advogado como ente principal e essencial. E aí, o que nós trouxemos? Fizemos um termo para que nós possamos, dentro da Escola Superior de Advocacia da OAB, ou seja, essa capacitação, essa formação se dará dentro da ordem. E o nosso desejo ou o nosso caminhar é que, inclusive, instalemos um núcleo de conciliação e mediação dentro da própria OAB, que daí seriam os extrajudiciais sem a necessidade da ordem. Isso que eu ia perguntar, inclusive porque gera às vezes polêmica da conciliação feita nas empresas. E aí, talvez com um campo neutro, que seria a própria OAB aí, ou até o sindicato, seja patronal ou trabalhista, seria um campo mais neutro em termos das partes negociarem e buscarem uma conciliação. É possível isso? É isso que vocês da OAB buscam, então? Busca. Nós primeiro, estamos nessa fase de capacitação, de treinar os advogados, para aqueles que desejam, porque você precisa ter os árbitros, os conciliadores precisam ser referendados, aprovados no cadastro do CNJ. Então, a gente vai treinar, vai capacitar com grau de excelência. A partir daí, nós vamos tentar desenvolver dentro da ordem esse núcleo até para criar a cultura no próprio advogado. Lembrando que a advocacia, de um modo geral, nós temos a cultura do litígio. No Brasil, nós não temos a cultura da conciliação, da mediação, da arbitragem. Isso tudo é muito novo. Em que pese estar colocado na lei há mais de uma década, quase 2 décadas, por exemplo, há mais de 2 décadas a lei de arbitragem, mas toda a mudança de cultura passa por quebra de paradigmas. Então nós queremos, primeiro, resguardar a essencialidade e indispensalidade do advogado nesses núcleos, nesse processo. Ultrapassada essa fase, nós queremos capacitar esse advogado, demonstrando para ele que é um novo mercado de trabalho. Ora, para nós advogados, não raras, a maioria das vezes, ou quase que a totalidade, nós buscamos a distribuição de justiça. Buscando a distribuição de justiça não quer dizer que nós esperamos o prolongar do processo. Ao contrário, quanto mais rápido eu resolver aquele conflito do meu cliente, mais rápido eu percebo os meus honorários. Então, nós teremos que demonstrar que é um novo campo de atuação para a advocacia, os núcleos de conciliação e arbitragem. Muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e coloco a OAB mais uma vez à inteira disposição.